O Pierre Poilievre é o candidato do Partido Conservador Canadense e está com grandes chances de se tornar o próximo primeiro-ministro por lá. Poilievre tem uma característica muito forte. Ele tem uma capacidade grande de oratória que envolve não só seus argumentos, mas também sua postura pessoal, a entonação de voz. E ele não é pomposo, ele é direto. Para esse SDB Flash de hoje, a gente selecionou uma entrevista que ele deu rapidamente por esses dias atrás aí, um ambiente externo. É interessante que ele está lá comendo maçã e o repórter sendo basicamente mastigado junto. A gente achou importante repassar essa entrevista, que é curtíssima, porque ela ensina muito bem em como atualmente os argumentos são formados, não só pela desimprensa, mas como por muitas pessoas por aí que você vai encontrar pela frente. E ele faz um baita trabalho desmontando tudo isso aí. Para quem tiver só em áudio esse episódio, que a gente vai apresentar em vídeo também a entrevista, vocês vão ouvir os trechos em áudio original, tá? Falado em inglês, mas fica sussa que a gente na sequência vai traduzir, não só traduzir, mas comentar também, tá bom? Então, vamos lá. 3, 2, 1. SDB Flash. Vamos lá, sem enrolação. Poilievre comendo maçã e o jornalista junto. On the topic, I mean, in terms of your sort of strategy currently, you're obviously taking the populist pathway. A pergunta do jornalista se inicia com uma afirmação de que a candidatura do Poilievre tomou o caminho do populismo. Repara como começam as chamadas das chamadas loaded questions. Ele fala, obviamente, certo? Obviamente, Poilievre pegou o caminho do populismo, tá? Ou seja, se o jornalista pegar um cara despreparado, o sujeito vai acabar fazendo o quê? Ele vai fazer de uma ou duas coisas aqui. Ou ele vai se justificar, porque ele vai se sentir acuado, porque afinal de contas a outra parte já falou que obviamente ele faz isso. Afinal, ele está sendo, flagrado por algo óbvio, teoricamente, tá? Ou ele vai seguir em frente respondendo como se aquilo fosse verdade. Só que ele, no caso Poilievre, não faz nenhum dos dois. Repara no trecho. What does that mean? E aí ele fala, e o que isso quer dizer? Well, appealing to people's more emotional levels, I would guess. Ele já derreteu, tá? O jornalista já derreteu. Ele não está acostumado a ser confrontado, ainda mais de maneira serena. O outro tá comendo maçã, tá nem aí pra ele. E ele diz que ser populista é apelar para um nível sentimental das pessoas. E ele ainda fala, eu acho, tá? Então, assim, ele não sabe o que ele tá falando, ele tá chamando outro populista, mas ele acha que populismo é aquilo lá. Isso é uma pista preciosa pro Poilievre, que não é nenhum idiota, que ele tá com o caminho aberto. Que então, para passar por cima do cara, é só fazer o que ele ia fazer na sequência. Vamos ver a sequência. I mean, certainly you tap. O que você quer dizer com isso? Ele pergunta. Pronto, ferrou, tá? Porque, assim, em que ponto, eventualmente, apelar para o lado sentimental das pessoas é alguma coisa X? No caso, ele está chamando de populista. E se for, qual o problema disso? Se isso é uma campanha? Na verdade, de fato, que diabo ele está querendo dizer, né? Certainly you tap very strong ideological language quite frequently. Ele fala, usar uma linguagem forte, ideológica, com frequência, tá? Pera, isso não tem nada a ver com apelar para a parte sentimental das pessoas que ele falou no começo. Mas e se tivesse, de novo, será que o jornalista poderia exemplificar isso para deixar isso mais claro? Ou ao menos provar que isso é verdade? Então o que o Poilievre faz? Ele pede um exemplo, muito justo. Like what? Left wing, this and that, right wing, I mean, it's that. Ficar falando de direita, esquerda, tá bom? Totalmente perdido. Já foi, tá nocauteado. O juiz tá abrindo contagem, aqui é nocaute técnico. That type of ideological thing. I never really talk about left or right. Anyways, a lot I of don't really believe in that. Okay. Não, nada a ver, tá? Nada a ver. Pronto. O Poilievre acabou de pegar toda a base da pergunta do jumento
de que ele é um candidato que apela para a parte sentimental das pessoas e, portanto, é um populista, né? E jogou no lixo, tá? Isso, teoricamente, então, vai obrigar o quê? Vai obrigar o jornalista a fazer só a pergunta, entendeu? O disclaimer que ele teria para montar a pergunta sequenciada de maneira mais fácil, mais doce para ele, jornalista, desapareceu no ar, foi evaporado no ar. A lot of people would say that you're simply taking a page out of the Donald Trump. Mas jornalista atual, que é jornalista, né, não sabe perguntar sem afirmar alguma coisa antes, tá? E ele dobra a aposta dizendo que as pessoas dizem que ele, Poilievre, está seguindo um estilo pessoal, está na mesma página quando ele fala, seguindo o estilo do Donald Trump. E o Poilievre, então, volta a estaca zero e começa a destruir esse argumento também. Broadly, like which people would say that? Ele pergunta, como quem? Como quem? Quem fala isso? Quem são as pessoas que afirmam isso? E não é justo ele saber isso? Se alguém está falando que ele é desse jeito, ele quer saber quem é. Well, I'm sure a great many Canadians, but... vários canadenses, o cara fala. Vulgo eu não sei, tá? Eu só tô, de novo, aquilo que a gente falou, eu tô repetindo o que me falam e me ferrei, tá? E o Poilievre joga pá de cal de novo nesse segundo argumento. Like who? E ele pergunta, canadenses quais? A pessoa deve saber o nome deles, certo? Ele falou que são grandes canadenses que falam isso, e eu quero saber quais. I don't know who, but... Well, you're the one who asked the question, so yeah. You must know somebody. Okay. I'm sure there's some out there, but anyways... E aí, meu Deus, gente, que vergonha. Aí o Poilievre explica exatamente isso. Ora, você que falou que tem pessoas aí importantes que falam isso, você deve saber de alguém. E o cara fala, bom... Deve ter alguém que fale. Meu Deus, não. Ele afirmou que tem, agora ele diz que deve ter. É uma vergonha, o cara tá passando vergonha filmado, tá? E aí, meus caros, o Poilievre consegue o que ele quer, a pergunta. Ele quer a pergunta. Repararam de novo, como todo o período anterior foi para preparar um caminho para essa pergunta não poder ser aproveitada como resposta para o Poilievre. Ele quer ir lá perguntar, mas ele não quer que o Poilievre aproveite a pergunta. Porque, veja, se um jornalista vai perguntar, como ele fez agora, por que os canadenses devem confiar, que foi a pergunta que ele acabou fazendo, além de ser uma pergunta chifrinha, sem graça, nada imaginativa, ela é o caminho para o Poilievre fazer campanha. Eles devem votar em mim por XPTO. Só que o jornalista não quer que isso aconteça. A lógica dele, jornalista, é provar que o Poilievre não merece a confiança e colocar ele contra a parede, acuado para se justificar. Mas quando toda a parte prevista anterior se desfaz, o caminho está aberto para o candidato fazer o que ele quer, que é campanha. The point of this question is, I mean, why should Canadians trust you with their vote, given, you know, not just the sort of ideological inclination in terms of taking the page of Donald Trump's book, but also... Mas ele não consegue, o cara não consegue não fazer uma pergunta sem algum tipo de qualificação antes, tá? Ele não pode só perguntar, ele tem que tentar, que é o que ele faz aqui, ele tenta dar uma voltinha e tenta colar de novo que o Poilievre tá lá meio parecido com o Trump, como se isso fosse algo mal, tá? Em princípio já é uma qualificação. E ele joga isso no meio, tá bom, tudo bem, tá? Mas fora o fato de você parecer com o Trump, e o Poilievre que tá na mesma página do Trump, etc e tal, e o Poilievre vai lá e para, ele breca a situação e volta a aplicar as mesmas regras de antes. About what page? What page? Can you give me a page? Give me the page. E ele pergunta, qual página que eu tô na mesma do Trump? Do que você tá falando? Eu não vou responder enquanto tiver essas armadilhas no caminho. É isso que é o caminho, é o que ele tá dizendo indiretamente pro jornalista. Me diz o que eu sou parecido com o Trump, que eu te respondo. Enquanto isso, não. You keep saying in terms of turning things quite dramatically in terms of Trudeau and the left wing and all of this, I mean, you make quite a, you know, it's quite a play that you make on it. De novo, essas coisas de direita e esquerda, de ficar falando do Trudeau. Mas,
O que ele quer? Que não fale mal do Trudeau sendo um candidato de oposição ao Trudeau? E aí o cara meio que ri sem graça, porque ele foi obviamente flagrado de novo. Ele jogou a loaded question lá no meio escondidinha, né? E agora ele fica totalmente confortável. Ele não olha mais no olho do entrevistado. Um horror, uma desgraça, uma vergonha para a profissão, tá? O cara é totalmente sojado. So I'm not just sure. wondering. I don't know what your question Okay, is. then forget. E não faz sentido nada, tá? Eu não sei do que você está falando, eu não sei o que é isso. Na verdade, ele está falando outra coisa. Ele está falando que não faz sentido e que está provado que ele não consegue defender. Ele, o jornalista, não consegue sequer defender o que ele fala. Então, ele, Poilievre, está dando uma dica indiretamente, do tipo, quando ele fala isso não faz sentido, tô nem aí, que ele não vai se dar o trabalho, tá? Porque ele já está nocauteado, já está no chão. E aí você vem para o trecho final, onde ele consegue o que ele quer. That why should Canadians trust you with their vote? Tá vendo? Ficou uma coisa assim. Então esquece. Por que que os canadenses devem votar no Poilievre? E a gente volta para o ponto anterior, antes dele tentar jogar de novo aquela coisa do Trump, né? Ele dá de volta, na verdade, o microfone para o Poilievre fazer campanha, provando aí que na boa, que o jornalista é no mínimo um cara não inteligente. Ele deixa aí então aí em frente a pista limpa para o outro decolar à vontade e falar o que ele quer, que é falar de senso comum, que é o trecho seguinte. Nós não vamos botar o trecho inteiro, mas basicamente ele está falando que o que ele vai buscar de volta no Canadá é senso comum. Common sense. Okay. Common sense for a change. We're going to make common sense common in this country. We don't have any common sense in the current government. É um trecho muito interessante, eu gosto, isso serve demais, gente, serve demais pra gente pensar como as outras pessoas têm falado com a gente, como elas se preparam, e que muitas vezes a gente é obrigado a fazer o disclaimer, olha, não é que eu não gosto disso, não é que eu não gosto daquilo, mas eu acho que, não, o que ele tá querendo fazer é mostrar que para uma pessoa chegar e contrapor as ideias dele, no mínimo, ele tem que fazer a pergunta direta. Qualquer outra coisa que venha antes é uma preparação para um tombo. E a gente tem que estar preparado para isso também, tá? Se existe uma pré-qualificação para aquilo que a gente fala, desmonte essa pré-qualificação. Pergunta o que a pessoa quer dizer com isso. Peça para ela fazer conceituação. Ah, você é fascista. Então você me define o que é fascista, porque o que eu sei é diferente, provavelmente, do que você sabe. E o cara não sabe. 9 em 10, eu garanto para você. Não sabe, tá? Aulinha do Poilievre. Tenho certeza que vai ser muito útil para você, tá bom? É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada lá na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz. Saindo da Bolha.